um infeliz estudante do ensino médio, vira a mais nova vítima do famoso caminhão do Isekai. E ao recobrar a consciência, ele se vê em um mundo de fantasia. Ele ainda não sabe que carrega um traço oculto que o torna imortal. Mas a história já começa em um cenário medieval, com Ryo, o jovem colegial, deitado em uma cabana vazia. Não tem mobília ali, apenas 2 livros e uma faca estão sobre uma mesa. Ele se levanta, ignora os itens e sai para respirar ar fresco. Olhando ao redor, vê só montanhas altas por todos os lados. Olha para as mãos e diz o feitiço: água, surja, fazendo aparecer um pequeno fluxo de água que cai na palma. Tudo começou há poucos dias, quando Ryo se viu em um vazio branco e sem fim. Enquanto tentava entender onde estava, um anjo apareceu, lendo seus pensamentos, e garantiu que não era o pós-vida. O anjo ficou feliz por ter uma visita depois de tanto tempo, mas triste ao contar que Ryo morreu em seu mundo anterior, atingido por um caminhão. Ryo ficou chocado, tentando absorver a notícia, enquanto o anjo o olhava com pena. Ryo, já sabendo de sua morte, logo pensou que seria reencarnado, e perguntou ao anjo, a quem chamou de Miguel, o que fazer na nova vida. Miguel disse para viver como quisesse. Ryo falou que queria uma vida calma e tranquila. Depois de receber a bênção de Miguel, que trouxe uma luz suave ao seu redor, se preparou para renascer no mundo mágico de Fi. Antes de mandá-lo, Miguel explicou coisas sobre esse novo lugar. Contou que só 20% das pessoas em Fi usam magia. Ryo também poderá usar com mais facilidade pelo elemento água, por querer uma vida pacata. Miguel o levou para a floresta de Rondo, onde moraria sozinho em uma cabana simples. O anjo já tinha deixado comida para 2 meses guardada em uma câmara gelada por perto, bem fechada. Na cabana, colocou 2 livros, um sobre o mundo e outro sobre feitiços. Só depois de ler tudo e treinar bastante é que Ryo aprendeu a chamar água. Por enquanto, os monstros da floresta não o incomodam, protegido por uma barreira mágica feita por Miguel. Ryo treinou de novo sua magia de água e fez uma esfera líquida só com a mente, sem precisar falar, o que ajudou bastante. Com esse poder, encheu uma banheira com água limpa, embora soubesse que vinha de dentro dele, o que o deixou um pouco enjoado só de pensar. A água estava gelada, então ele quis aquecê-la. Tentou fazer fogo com um jeito antigo e fraco, esfregando pedras por um tempo, mas depois de várias tentativas sem sucesso, desistiu e usou magia. Usou ideias de química que lembrava da vida passada para separar hidrogênio e oxigênio, transformando a água em cristais de gelo que brilhavam um pouco. Com o gelo como lente, concentrou os raios solares e conseguiu acender uma chama que fazia barulho baixo. Com isso, Ryo aqueceu a água e aproveitou um banho longo e relaxante, fechando os olhos. Durante o banho, pensou que poderia fazer água quente com magia, desfazendo o gelo, mas deixou para depois, feliz com o momento. Por enquanto, se concentrou no jantar, comendo devagar enquanto pensava no futuro. Enquanto comia, percebeu que logo teria que caçar, pois os estoques de comida estavam acabando. Ficou com receio, sabendo que a floresta tinha monstros que a faca de Miguel, leve e pequena, não venceria. Isso o motivou a aprender magias de ataque, uma ideia que o deixou preocupado. No dia seguinte, Ryo trabalhou em seu primeiro feitiço de ataque, a esfera de água, se concentrando por um tempo. Mas ela não machucou a árvore usada como alvo, só molhando a casca. Ajustou o truque, apertando a esfera até virar uma flecha. Após horas de prática sob o sol quente, soltou uma versão básica do jato d'água, que, para ser justo, ainda não arranhou a árvore, o que o frustrou. No outro dia, decidiu melhorar sua magia de gelo, já que a de água não serviu em luta, algo que o fez repensar. Tentou criar um cristal de gelo com cuidado, moldando com as mãos, mas levantá-lo era mais difícil que mexer com água, pedindo mais atenção. Após horas de treino na luz fraca, conjurou vários cristais de uma vez, o que o surpreendeu, mas não conseguiu jogá-los na árvore dura. Após dias de tentativas e erros, enfrentando o cansaço, dominou a criação rápida de cristais de gelo, embora sem força para ataque. Com o tempo se acabando e os suprimentos baixando, improvisou, usando um cristal como ponta de lança, e foi para a floresta com passos cuidadosos. Perto de um rio que corria tranquilo, achou quartzo, o que o acalmou, pois poderia fazer fogo mesmo sem mana. Ao pegar ervas medicinais que coletava com atenção entre as plantas, foi pego de surpresa por um javali inferior, que o viu como presa fácil por parecer fraco. O monstro correu direto, e Ryo, paralisado pelo medo que travava seu corpo, quase terminou sua jornada em Fai. No último segundo, o medo de morrer de novo o fez pular com esforço e escapar por pouco. Ele usou magia para congelar o chão, virando a terra em um piso escorregadio que fez o javali deslizar e cair. Rápido, ergueu espinhos de gelo na frente, furando o animal várias vezes até matá-lo. O ditado, em desespero, ações fortes,
Se encaixou, pois lançou magia de água no calor do momento, algo que o deixou surpreso. Foi um esforço legal, mas Ryu sabe que ainda não é bom o suficiente. De volta à cabana, pegou o bestiário de monstros, com páginas velhas, e começou a estudar com foco. Logo descobriu que javalis inferiores são os mais fracos. Isso o fez pensar nos perigos da floresta, mostrando que sua vida calma pode ser mais cheia de ação do que imaginava. Continuou lendo e chegou à parte dos dragões, virando as páginas devagar. O livro só manda correr ao vê-los. Embora mesmo que você faça isso, dificilmente escapará com vida. Ryu provavelmente morreria, mas tem que tentar fugir. A página seguinte fala do Akuna, um monstro que nem correr adianta. Só resta torcer para não cruzar com ele. O livro não anima, mas Ryu segue estudando, querendo aprender mais. Pensava-se que o javali o deixaria para baixo, abalando sua coragem, mas um jovem não pode ficar trancado em casa sempre. No dia seguinte se preparou com cuidado, ajeitando a roupa, e saiu de novo. O dia começou bem. Achou uma árvore carregada de frutas maduras. Ao morder uma fruta, sentiu que o estresse do dia anterior valeu, pois o sabor era incrível, enchendo a boca de doce. Mas a paz durou pouco, pois um falcão assassino veio do céu e o jogou no chão com força. Ryu viu que a ave era mais forte, usando magia de ar invisível, contra a qual não tinha como se defender, sentindo-se sem saída. Lembrando do livro, ele correu com toda a velocidade que tinha, mas fugir desse pássaro é quase impossível, o que o deixou irritado. Não tendo outra opção, Ryu para enfrentá-lo, e usa sua magia de gelo para bloquear a investida do pássaro. Achando que o matou, se aproximou com cuidado, mas a ave saiu voando numa rajada, ficando apenas um olho machucado. Vendo que Ryu ficou mais forte, o falcão recuou, voando para longe. Cansado, Ryu caiu no chão, reclamando que sua vida tranquila não é pacífica como queria. Ao tentar voltar, percebeu que se perdeu depois de correr tanto em pânico. Enquanto se guiava pela floresta densa, algo o assustou, fazendo o coração bater mais rápido. Ele avistou um Dullahan, uma criatura sem cabeça com fumaça no pescoço, cuidando de um cavalo com movimentos lentos. De algum jeito, achou o caminho de volta, um alívio que o acalmou. Com o tempo, treinou sem parar, lutou contra vários monstros, pescou nos rios e aprimorou sua magia de gelo até cortar montanhas, se acostumando à vida. Todas as noites, voltou ao lugar do Dullahan para enfrentá-lo, não para vencer, mas para ficar mais forte com a experiência. Não sabe muito sobre Dullahan, pois o bestiário não possui informações sobre essa criatura mística, sugerindo que pode não ser um monstro comum ou estar em um guia básico. Após outra luta sem ganhar, Ryu admitiu que volta porque acredita que o Dullahan Lanhan quer deixá-lo mais forte. Uma ideia que o deixa curioso. Viu a criatura fazer uma espada de gelo com cuidado e oferecê-la como presente. Aceitou a arma com respeito, sentindo o peso, e o Dullahan foi embora em paz. Os dias seguintes foram tranquilos até Ryu topar de novo com o falcão vingativo. Em um treino normal, viu a ave, agora preta, maior e sem um olho, mostrando que evoluiu. O falcão atacou com tudo, quebrando uma parede de gelo de 5 camadas como se fosse nada. Ryu fez uma de 10, também destruída. Sua lança de gelo falhou, atravessada pelo pássaro, mas no momento tenso, usou a espada do Dullahan, que funcionou direitinho. O falcão recuou, mas voltou com raiva. Ryu o furou com a espada, e ele caiu pesado. Se aproximou, vendo a força da ave, que evoluiu para enfrentá-lo, e admitiu que também ficou mais forte por causa disso. Em respeito, deixou o falcão morrer por sua mão, tirando a espada com cuidado. Sem notar, não viu um dragão se aproximar nas sombras. De repente, o dragão falou por telepatia, surpreendendo Ryu ao ouvir uma voz na cabeça. Aliviado por usar telepatia, o dragão perguntou sobre o falcão evoluído, curioso sobre o que aconteceu. Ryu disse que o matou, deixando o dragão espantado, que perguntou como um humano fez isso. Ryu mostrou a espada do Dullahan, reconhecida como do Rei das Fadas, e o dragão quis saber como a pegou. Ryu não soube explicar, sentindo-se humilde. Fez suas perguntas, louco por respostas, e conversaram até o anoitecer como velhos amigos, trocando ideias na luz fraca. Antes de ir, o dragão se apresentou como Luen, e Ryu deu seu nome com orgulho. Ryu estava curtindo sua nova vida, sentindo um progresso legal. Tudo ia bem, e o anjo Miguel revisou sua ficha espiritual, achando uma habilidade oculta de juventude eterna, que a alma dele não tinha antes dele ir para esse mundo chamado Fi. Algo que o deixou pensando. Isso significa que Ryu nunca vai envelhecer. Uma coisa que o deixou curioso. O que fará com esse poder, e como vai mudar seu futuro? Enquanto essas dúvidas ficam no ar, à beira de um rio que refletia o céu, um garoto de cabelos ruivos está desacordado depois de naufragar seu navio. Ao se aproximar do navio naufragado, ele se depara com um homem deitado próximo à embarcação. Ao examiná-lo, constata que ele já está sem vida. Contudo,
Instantes depois, um gemido ecoa de outro local, e seus olhos brilham de esperança. É o primeiro ser humano que encontra desde que chegou a esse mundo estranho. O homem se apresenta como Abel, e tem lembranças fragmentadas de um ataque de uma criatura semelhante a um polvo gigante durante uma tempestade, o que o fez cair no mar. Ao despertar, ele percebe que está na casa de Rio, compreende que de alguma forma sobreviveu e imediatamente começa a buscar outros sobreviventes. Ao deixar a casa, ele se sente ainda mais perdido, sem a menor ideia de onde está. Nesse momento, Rio se aproxima silenciosamente por trás, e Abel se surpreende por não ter percebido sua chegada, apesar de ser um guerreiro experiente. Ele se impressiona com o estilo peculiar das vestimentas de Rio, mas, por cortesia, decide não comentar. Abel se apresenta formalmente e agradece a Rio por salvar sua vida. Rio explica que só conseguiu resgatar ele, pois os demais já estavam mortos quando os encontrou. Abel diz para não se preocupar com os outros, pois eram contrabandistas. Antes que possa explicar mais, seu estômago ronca alto. Rio sugere que continuem a conversa durante uma refeição e o conduz para dentro. No almoço, Abel, movido pela curiosidade, não resiste e pergunta sobre as roupas de Rio. Este responde que não possui outras vestimentas nem tecido para confeccionar novas. Abel sugere que ele compre algumas, mas logo se cala, pensando que Rio talvez não tenha recursos para isso. Rio, no entanto, o tranquiliza, explicando que é o único habitante daquela região. Abel pergunta se Rio caça sua própria comida, e ele confirma. Quando Abel questiona se usa a faca para caçar, Rio revela sua magia de água, explicando que a utiliza para isso. Abel se impressiona, já que apenas metade da população mundial é capaz de usar magia, e ele pertence à outra metade, sem esse dom. Isso surpreende Rio, que ouviu de um anjo que apenas 20% das pessoas podem usar magia. Em seguida, Abel pede que Rio o leve à costa, pois precisa verificar algo. No caminho, ele insiste que, em caso de perigo, quer estar na linha de frente. Rio diz que não é necessário, mas Abel reforça que não deseja ser o tipo de homem que precisa ser constantemente salvo. Rio aceita e permite que ele siga seu desejo. Ao chegarem ao navio destruído, ele se depara com a ausência de todos os corpos. Abel presume que foram levados por monstros ou pelo mar. Ele agradece novamente a Rio por tê-lo salvo, pois teria sofrido o mesmo destino. Diz que não encontrou o que procurava, mas agora deseja reencontrar seus amigos. A tempestade, porém, arrastou o navio para o sul, e Abel não sabe que direção tomar. De repente, tem uma ideia e pergunta a Rio se ele gostaria de acompanhá-lo. Rio se surpreende com o convite, e Abel explica que poderia ajudá-lo a encontrar o caminho de volta, e em troca, conseguiria um trabalho na cidade que lhe proporcionaria melhores condições de vida. Rio reflete sobre a proposta, e decide se tornar o guia de Abel até a cidade. Naquela noite, ele contempla o jardim que cultivou com tanto esforço, e sente um aperto no coração por deixá-lo para trás. Antes de dormir, avisa Abel que sairá para se despedir de alguém. O cavaleiro se mostra curioso, mas opta por não insistir. Rio, então, vai até o lago onde vive o cavaleiro sem cabeça para informar que deixará a floresta por um tempo. Ele agradece ao cavaleiro por tê-lo ensinado a lutar e empunha sua faca, declarando que lutará com todas as suas forças naquela noite. O cavaleiro saca sua espada, e Rio avança com golpes intensos, empurrando-o para trás. Após uma batalha longa e exaustiva, Rio fica completamente esgotado, e o cavaleiro retorna ao lago. Rio agradece mais uma vez, e o cavaleiro permanece em silêncio. Contudo, ao chegar ao seu lugar na água, ele se vira e invoca uma armadura mágica das profundezas como presente de despedida. Emocionado, Rio agradece novamente antes de voltar para casa. Na manhã seguinte, Rio e Abel se preparam para a viagem, e Rio começa a sentir nostalgia por deixar o lugar onde viveu tanto tempo. Na floresta, ele se depara com um javali selvagem, e Abel pede para enfrentá-lo. Ele avança com a espada em punho e usa uma habilidade de combate que transforma o animal em algo semelhante a um donut. Rio se fascina e pergunta o que são habilidades de combate. Abel explica que são técnicas usadas por quem luta com armas. À noite, acampam em uma árvore oca, e no dia seguinte, seguem viagem. Durante o trajeto, ele se depara com homens lagarto em um pântano, e Abel decide mudar a rota para evitar um confronto, já que esses inimigos são muito fortes. Contudo, Rio sente que estão sendo seguidos, mesmo após desviarem. Abel se prepara para lutar, e Rio avisa que há muitos inimigos, então também usará magia. Abel duvida que Rio consiga lutar sem um cajado, mas se choca ao vê-lo invocar 4 lanças de gelo e derrotar 4 homens lagarto de uma vez. Após a batalha, Abel pergunta sobre o feitiço. Rio explica que é apenas uma lança de gelo comum,
mas Abel argumenta que seus amigos magos do vento só conseguem lançar um ataque por vez, enquanto Rio lançou 4. Rio sugere que isso deve ser uma limitação da magia do vento, pois é normal na magia da água. Abel se surpreende, pois, embora imaginasse que Rio fosse pobre, não esperava que nunca tivesse visto uma moeda. Ele decide explicar um pouco sobre o mundo, começando pelas 3 principais nações das planícies centrais: o Reino de Inlay, o Império Deb e a Federação Randall. Rio imediatamente zomba do nome do Império Deb, achando-o ridículo. Enquanto critica o nome, ele se depara com uma clareira ampla. De repente, percebem uma pedra se movendo sozinha. Rio conjura um escudo de água para bloquear pedras lançadas em sua direção. Eles haviam entrado em um ninho de golems de pedra. Rio questiona se golems não deveriam ser mais humanoides, mas Abel prefere enfrentar o perigo antes de responder. Ele corre até o golem mais próximo e perfura seu corpo com um golpe poderoso, mas a criatura se regenera rapidamente e continua atacando. Abel recua, percebendo que ataques físicos comuns não funcionam. Rio então tem uma ideia. Invoca um enorme bloco de gelo no ar e o deixa cair sobre os golems, esmagando-os completamente. Abel se espanta, pois nunca viu um feitiço assim, mas Rio repete o truque até eliminar todos os inimigos. Após a batalha, ele se depara com um golem especial com uma grande pedra mágica em seu corpo, e Abel diz que ela deve valer muito. Rio comenta que gostaria de extrair as pedras dos outros golems, mas, como estão soterrados sob o gelo, ele não quer o trabalho de derretê-lo. Continuando a jornada, ele se depara com uma criatura colossal, uma mistura de crocodilo e hipopótamo. Abel explica que é um Behemoth, um monstro raro e poderoso que ele nunca viu antes. Rio pergunta se devem caçá-lo, mas Abel diz que seria impossível. Nesse momento, wyverns surgem no céu, e Rio se anima, esperando presenciar uma batalha entre monstros. Os wyverns começam a lançar pedras mágicas contra o Behemoth, mas este ruge, anulando a magia e fazendo os wyverns caírem. Rio comenta que o Behemoth provavelmente usou uma habilidade de anulação de magia. Mais tarde, durante o jantar, Abel pergunta mais sobre essa habilidade, pois só conhecia armadilhas mágicas em masmorras que anulavam feitiços. Rio se empolga ao ouvir sobre masmorras, e Abel menciona que há uma na cidade de Lon, seu destino. Rio se irrita por não ter sido informado antes e pergunta se Abel está escondendo mais coisas. Abel, por sua vez, pergunta se Rio ao menos conhece anões e elfos, e Rio pede que ele explique tudo. Dias depois, ele se depara com uma cordilheira, e Rio afirma que, após cruzarem as montanhas, encontrarão uma vila humana. Abel questiona como ele tem tanta certeza, e Rio hesita se deve revelar que um dragão lhe ensinou muito sobre o mundo. Por fim, decide manter o segredo, dizendo que é um conhecimento além da compreensão humana. Logo após, ouvem um som estranho e se preparam para lutar. Ele se depara com um grifo imenso voando no céu, e ambos entram em pânico. Abel tem um ataque de ansiedade, mas Rio resolve a situação jogando um pedaço de carne no ar. Abel o imita, e o grifo engole as carnes antes de voar para longe. Aliviados, reconhecem que teriam morrido se tentassem lutar. Continuando, Abel comenta que nenhum humano viu um Behemoth ou grifo nos últimos 100 anos, e as altas montanhas provavelmente os isolam dos assentamentos humanos. Isso faz Rio lembrar que os wyverns que enfrentaram o Behemoth vieram do norte, indicando que seu ninho está próximo. Ele estava certo. Logo ele se depara com wyverns se alimentando de uma criatura. Rio quer lutar, mas Abel avisa que seriam necessários pelo menos 20 aventureiros experientes para enfrentar tais monstros. Rio diz que será inevitável enfrentar wyverns algum dia e pergunta se Abel poderia derrotá-los em combate corpo a corpo, caso suas asas estivessem imobilizadas. Abel confirma que sim, e Rio sai da toca, entoando uma falsa magia elaborada apenas para invocar 4 lanças de gelo que perfuram as asas dos wyverns. Abel aproveita para matá-los com precisão, mas outros 2 wyverns aparecem. Rio os imobiliza com mais lanças de gelo, sem nem usar encantamento, o que deixa Abel desconfiado. Ainda assim, derrotam os wyverns e coletam suas pedras mágicas. Depois, seguem viagem para o norte. Opa pessoal, curtiram o anime? Então comenta Mago da Água para eu trazer a continuação, deixa o like e até a próxima.